Não importa o tipo de dúvidas que você tenha em relação à sedução, e não importa a incredulidade que você possa ter em relação a esse assunto. Homens e mulheres são dois polos opostos que se atraem. Só que pelo mundo estar de cabeça para baixo, justamente por eles serem opostos, as coisas não são tão simples. E ainda tem muita coisa a ser falada em relação à sedução. E hoje eu falo sobre como fazer ela correr atrás de você. E se você acha imoral ou manipulativo, eu não me importo. E se você quer tudo mastigadinho, detalhe por detalhe, esse vídeo não vai ser útil para você. Porque eu vou falar da minha maneira. Quem entender, entendeu. E quem não entendeu, paciência. É possível sim fazer uma mulher correr atrás de você. Assim como é possível você montar um harém de mulheres. Assim como é possível você fazer qualquer coisa. Desde que você se esforce. Basta entender uma coisa. Não existe fórmula mágica para nada. Trata-se de uma soma de vários fatores, que vão desde quem você é, como você se comporta e qual a sua mentalidade sobre mulheres, sexo, romance, amor e sedução. Você tem que parar de ver as coisas de modo micro e ver as coisas de modo macro. Quando tu pergunta o que falar para uma menina, o que fazer quando ela não te responde no WhatsApp, isso é você vendo as coisas de modo micro, porque isso não é importante, isso é irrelevante. Ver as coisas de modo macro significa, dentro desse contexto, você se tornar um amante natural. E se for realmente necessário, fazer uma transformação masculina completa em você. É como num quebra-cabeça. Se tu pega uma peça e olha para ela, você não entende. Mas se você olha de cima, o quebra-cabeça montado com todas as peças, aí você entende a figura. Então a primeira coisa é você ter uma visão macro em relação à sedução. E entender de uma vez por todas de que tudo é uma soma de vários fatores. E que peças separadas, avulsas, não servem para nada. E se tratando de como fazer uma mulher correr atrás de você, é o seguinte. Se tu tiver o poder de olhar para as pessoas e situações e ver o que tem por trás delas, por trás de cada reação, por trás de cada atitude, tu vai entender por que os homens correm atrás das mulheres e por que as mulheres querem homens correndo atrás delas. Eu, particularmente, vejo tudo isso como uma grande armadilha, onde o primeiro passo é você sair dessa armadilha e o segundo passo é você inverter a jogada. E o grande segredo aqui, que pode ser aplicado não somente a fazer ela correr atrás de você, mas a qualquer coisa, é a dualidade entre a aproximação e o afastamento, entre o quente e o frio. Veja bem, quando você está na presença de uma mulher, não importa a situação, você não vai ser o cara que está ficando com ela, o cara que está saindo com ela ou o cara que está prestes a transar com ela. Você vai ser a alma gêmea dela, mesmo que almas gêmeas não existam. Isso significa intensidade, romantismo, profundidade. Você vai fazer o possível para se aproximar dela o máximo possível. Vai tornar isso o mais íntimo possível. Não só no contexto sexual, mas no contexto emocional também. Vai fazer o possível para que as coisas fiquem intensas e profundas. Você vai falar com ela como se vocês dois já se conhecessem há muitos anos. Como se vocês se amassem intensamente. Mesmo que vocês tiverem se conhecido ontem. Domine essa mulher, domine a situação, mas ao mesmo tempo se entregue ao que está acontecendo e entregue para ela emoções fortes. Vivências positivas. E o principal, faça ela se sentir livre na sua companhia. Mas tem um porém, faça isso somente quando estiver na presença dela. E você não vai estar na presença dela o tempo inteiro. E aí entra a dualidade. Se o que a mulher teve com você foi algo que ela não teve com nenhum outro homem, ela vai querer ter isso pra ela. Porque é natural do ser humano querer se apossar das coisas. É natural do ser humano ter um medo de perda. E o fato dela olhar pra você e ver que você é um ser livre, desapegado, indomável, vai fazer ela ter mais vontade ainda de ter você para ela, de prender você. Mas lá no fundo, ela sabe que ela não vai conseguir e é isso que faz ela ter tanta vontade. Tem uma frase que diz mais ou menos assim: algumas pessoas não amam a outra pessoa, elas amam o amor ou amam o ato de estarem amando. E é mais ou menos isso. A maioria das mulheres não está habituada a ser seduzida por alguém ou a ter que fazer algum esforço para seduzir um homem. O que vai fazer ela gostar tanto disso é ela saber claramente que está dentro de um jogo de sedução. Digamos que ela esteja mais atraída pela sedução e pelo que isso causa nela do que pelo cara em si. Porque se ela parar para se perguntar o que esse cara tem de tão interessante, ele tem sim algumas coisas interessantes, mas não é o suficiente para que ela corra atrás dele. Ela não vai saber justificar essa resposta. Na verdade, ela está vislumbrada com a tempestade emocional que você causou nela. E ela tá vivendo essa tempestade emocional e tá se deixando levar pelo fluxo do erotismo. Então, cara, aí sim, ela vai correr atrás. Ela vai gastar a energia dela para ir atrás de você e de toda essa magia que você criou em torno de vocês dois. E você ainda tem uma característica muito impactante para ela. Você é
distante. Quando vocês estão juntos, vocês estão tão próximos que parece que são almas gêmeas. Mas quando vocês se separam, você é distante. Quanto mais próximo você estiver dela quando estiverem juntos, mais distante você aparenta ser quando estiverem separados. Dualidade. Inclusive, você vai ser um tanto quanto inacessível. E esse é mais um estímulo forte para ela correr atrás de você. Percebe que não existe uma lógica exata? É tudo uma soma de várias possibilidades? A sedução, quando é executada em sua essência, algo mágico acontece. É uma vivência incrível que envolve prazer, emoções, drama, romance, intensidade. E isso está muito longe daquela pegação barata que se ensina por aí, daquelas dicas baratas de abordagem. Um abraço e até o próximo vídeo.